João 18, você está lá, amém? A partir do verso 28. João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás, ou da casa de Caifás, para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o teu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Ah, então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. De fato, por esta causa ou por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Santo Deus, como precisamos do Senhor, Pai. Ah, Deus, como precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, expande o nosso coração, Pai, para que de fato consigamos compreender, e não apenas compreender, mas viver a partir da Tua palavra, meu Deus. Ah, Senhor, que ao olharmos esse relato, Senhor, possamos compreender quão poderoso é o amor de Deus para conosco, quão maravilhoso é o Teu amor, e que a Tua igreja se posicione, Pai, com fé, com ousadia, com coragem, com convicção, sabendo que não existe, Pai, nada melhor do que viver pelo Senhor e para o Senhor. A Ti toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu lia essa passagem algum tempo atrás, e eu pensava, Pamela, nessa narrativa, a frase, Mauro, que me chama a atenção, ela está lá no verso 36, e talvez por minha mentalidade está tão voltada para esse pensamento da prioridade do reino, Débora. Então, quando a gente olha assim, tentando entender cada vez mais, irmão Jefferson, a compreensão, a dimensão desse reino e o impacto dele na nossa vida. E aí quando você olha, Jesus Cristo, talvez no seu momento de maior dor e agonia, desde o Getsêmani, ele tinha orado, transpirado sangue, clamado pela aflição do seu coração ao Pai, dizendo: minha alma está aflita. E aí o resultado disso, na verdade, é a prisão, depois da prisão a condenação, depois da condenação a morte. Então é nesse momento da vida de Jesus que parece que ele olha para Pilatos, e aqui é uma imagem minha, Nathalie, Jesus olhando para Pilatos e falando: fica na paz, meu reino não é deste mundo, está tranquilo. Ele não compreendia, Pilatos não compreendia a dimensão do reinado do próprio Cristo. E eu fico me perguntando, Tiago, se nós algumas vezes também não perdemos, ao olhar para a Páscoa, a dimensão do impacto desse momento na história da humanidade, mas também na nossa história. E talvez essa narrativa da Páscoa é tão comum aos nossos ouvidos, a gente já ouviu, a gente sabe, o mundo de alguma forma celebra. Quando eu digo mundo, não aqueles que são contrários a Deus, mas a sociedade como um todo aponta para esse lugar, assim como muitas vezes no Natal também. Mas a gente não pode, pelo costume, perder o impacto e o peso do significado prático disso nas nossas
vidas. De vez em quando, Mauro, você tem que mudar o exercício que você faz, porque o músculo fica o quê? Acostumado. Verdade ou mentira, Mauro? Eu estou começando a entender, Mauro, de musculação. Por quê, pastor Edmilson? Se você faz sempre a mesma coisa, o músculo já disse, fica tranquilo. Então a gente precisa às vezes voltar para o mesmo lugar, mas com um olhar diferente, para a gente não perder o impacto e a importância desse momento na história, para a nossa história. Vocês estão comigo? Então o título da mensagem hoje é: Meu Rei não é desse mundo. Porque se o reino do Senhor Jesus, irmã Sara, não é desse mundo, e se nós decidimos viver para a honra e glória do Senhor, então o nosso rei, pastor Edmilson, também não pertence a esse lugar. Isso redefine a nossa forma de vida. Talvez a gente vai parar de se preocupar com coisas que não estão na preocupação do nosso rei. Talvez a gente vai lutar batalhas de forma diferente, porque a gente vai lutar batalhas como o nosso próprio rei lutaria. E a gente vai ter uma esperança de um dia estar com ele na plenitude da sua glória. Ora, quando eu olho, Pilatos então ele pergunta: você então é rei dos judeus? Podemos aqui imaginar talvez um tom talvez de deboche, irmão Jefferson. É você aí, desse jeito tão fraco, tão humilhado, tão machucado, você que é o rei desse povo? Ou talvez dizendo: que rei é esse que não consegue ter governo nem sobre o seu próprio povo? E ele lá com o seu poderio dizendo: é você que é o rei. E aí Jesus olha, não nega, porque se ele nega, ele negaria profecias. E se ele diz sou sim, ele também está limitando a própria atuação do seu reinado, porque ele veio para os seus. João 1:11, se eu não estou enganado, você pode me corrigir aí, se quiser procurar na sua Bíblia. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Só que a todos quanto o recebeu, a saber os que nasceram do seu nome, foram feitos filhos de Deus. Que não nasceram da carne, nem do sangue, mas do Senhor. Então, Jesus não nega, ele diz, nem sim nem não, mas ele diz: o meu reino não é deste mundo. E aí a primeira explicação que ele dá, Lailana, para isso ele dizendo: se fosse desse mundo, já estaria resolvido. Porque a solução é simples: os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele está dizendo: não parte desse lugar. O meu reinado, a minha realeza não nasce nesse lugar. Ele não é daqui, ele não é desse mundo. A minha força não emana de qualquer construção humana. Aquele que era, que é e que há de vir. E aí, quando nós entendemos isso, eu quero te convidar então a se posicionar quando você olhar para a Páscoa e quando você olhar para a morte e a ressurreição do Senhor, entendendo o poder dele. Entender que o padrão de batalha desse reino então não é bélico, não é humano, ele é espiritual. O padrão de batalha é espiritual. Quando nós vemos homens e mulheres, ou grandes homens no Antigo Testamento, eles lutaram batalhas no nome do Senhor. Não com estratégias humanas, mas a partir da força do Senhor. Ora, se a gente olhar, irmã Luciana, para o próprio Êxodo, não dizia respeito ao povo de Israel indo lá e batendo e matando os egípcios. De respeito a um reinado espiritual, um reino superior a qualquer divindade do Egito, que diz: eu que sou o Rei dos Reis, eu que sou o Senhor dos Senhores. E cada uma das pragas, vocês sabem muito bem disso, atacava diretamente uma divindade do Egito. Ou seja, Deus no seu senhorio, na sua soberania, ia paulatinamente, gradativamente massacrando a religiosidade egípcia, dizendo: eu sou rei, eu sou o Senhor, não há outro Deus. E os egípcios iam quase que murchando, mas o coração ainda duro de Faraó. E aí, a Páscoa, ou a praga final, é esse momento final de libertação.
talvez a gente pudesse claramente ver aqui, eu poderia dar muitos exemplos, mas quando a gente vê Davi, talvez a gente vai lá lembrar que não era no poderio bélico, mas era porque ele agia em nome do Senhor. Ou Gideão, que começa com 32.000 e vai terminar com 300. E literalmente a palavra de Deus em Juízes 7 é dizendo: Gideão, tem gente demais, Egésio. Claro que tem gente demais, Deus, eu estou indo batalhar contra os midianitas, eu quero é mais. E ele está dizendo: não, tem demais, porque assim vai ser na força do seu braço. O que eu olho quando eu penso no texto, no verso 36, desse relato da conversa do Senhor Jesus com Pilatos, é dizendo: meu reinado não está em conflito com o seu, porque o seu é humano, o seu na verdade emana do meu, você só é poderoso, você só tem qualquer gestão sobre pessoas e governo, porque na verdade eu permiti. E se a gente compreendesse isso, meus irmãos, na nossa vida, nós iríamos nos posicionar em batalhas do nosso dia a dia de forma diferente, porque a gente ia começar não na estratégia humana, a gente ia começar no joelho no chão. A gente ia começar na oração, Rafaela. A gente não ia começar: meu Deus, o que eu posso fazer? Quem o Senhor vai mandar para ajudar? Não, Senhor, me deixa ouvir o teu coração. É de fato essa uma batalha do Senhor? Se for, me ajuda a me posicionar nela. Se não for, eu não quero nem entrar nela, Carlinhos. Quem está comigo? Agora, Rafael, olha o que acontece. Eu dei um spoiler já, Luciano, lá na nossa sala, tá bom? Você é privilegiado, porque você já compreendeu isso. O Senhor Jesus, João 18, ele está no Getsêmani, ou ele termina de orar, e aí quem é que tinha ido orar com o Senhor Jesus? Os discípulos. E para mais perto o Senhor Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João. Só que Pedro, Tiago e João estão fazendo o que na hora da oração? Dormindo. E Jesus está orando. Aí chega Judas, com ele os soldados que vêm prender Jesus. Você está comigo? O que Pedro, que estava dormindo, faz? Corta a orelha de Malco. Aí o que Jesus, que estava orando, faz? Restaura, cola, né? Se você quiser, podemos falar cola, meus irmãos. Bota, restaura. Porque quando a gente não está em oração, a gente vai na força do braço. Mas quando a gente está em oração, a gente sabe o que é depender de Deus. Minha pergunta para nós é: quantas batalhas nós estamos carregando na força do nosso braço? Porque ainda não compreendemos que o nosso rei não é desse mundo. Estamos nos desgastando, estamos desperdiçando a autoridade e a soberania do próprio Deus, dizendo: o Senhor é soberano, essa batalha é do Senhor. Pode ser com 300, pode ser com praga, pode ser com uma funda, pode ser do jeito que fosse, essa batalha é do Senhor, ela vai ser conquistada. Mas como é que a gente pode discernir isso na nossa oração? Será que a gente está talvez mais perto de Pedro, indo lá e diz: deixa que eu resolvo, Jesus. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Ninguém vai mexer no meu Senhor. E Jesus, no seu ministério terreno, já tinha avisado para os discípulos a morte com que ele deveria morrer. E o próprio Pedro já tinha dito o quê? Senhor, de maneira nenhuma. Aí ele vai lá: não, você vai me negar. Não bastou negar, ainda cortou a orelha. Ah, Pedro. Nessa cena, em Mateus 26 narra essa cena que eu acabei de falar para os irmãos de Getsêmani, de Pedro. O Senhor repreendendo então a Pedro, ele diz: guarda a tua espada. Todos os que empunham espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mais de 70.000 anjos aqui, só para fazer isso. Uma legião tinha aproximadamente 6.000. 12 legiões,
Mauro, ou Diego, ou qualquer irmão que é bom em matemática, melhor do que eu, porque graças a Deus eu faço as contas em casa, irmã Mônica. Era muito mais gente do que ele poderia resolver na força do braço dele. Guarda a tua espada. Agora olha o verso 54 de Mateus 26. Como então, ou seja, Jesus está dizendo, se eu mando essa legião resolver essa parada aqui para mim, como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas têm que acontecer dessa forma? E aqui quando eu olho esse relato, quando eu penso nessa cena, eu sou levado, Jean, a pensar na oração do Pai Nosso. E dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós queremos o poderio desse reino, mas não queremos nos submeter ao meio, à vontade que Deus executa, a sua própria vontade. Ou seja, a forma como Deus alcança o seu próprio querer, para ficar melhor. Porque é muito fácil, venha o teu reino. Agora, se a tua vontade, Senhor Jesus, é a cruz, que seja feita a tua vontade. E se a vontade do próprio Cristo para nós é que cada um tome a sua cruz e siga, que seja feita a tua vontade. Então venha o teu reino. Porque o reino de Deus não pode vir onde a vontade dele não é executada. O clamor de venha o teu reino é necessariamente o clamor de seja feita a tua vontade. Meu convite para você então, meu irmão, através dessa palavra, é que a gente não apenas compreenda a Páscoa. Não entendo. Entendo, pastor, está tranquilo. A pergunta é como nós estamos nos posicionando espiritualmente a partir da vitória já conquistada por Jesus Cristo nesse grande dia. Porque isso nos dá autoridade espiritual de dizer, meu rei não é desse mundo. Mas quando eu continuo a ver, a partir dessa frase do Senhor Jesus dizendo, meu rei não é desse mundo, nós entendemos ao longo dos evangelhos que as manifestações, perfeito, desse reino, não apenas as batalhas no âmbito espiritual, afinal Efésios 6, só para a gente ficar claro, também vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, nas regiões celestiais. Então isso tem que estar claro no nosso coração, seu primeiro lugar de batalha é no ambiente espiritual. Você está comigo, meu irmão? Agora, como esse reino, que é, se a gente for pensar, né, irmão Jefferson, é agora, mas ainda não. Ou seja, é chegado o reino. Essa é a abertura dos evangelhos. É chegado o reino. Mas o reino ainda não é experimentado por nós na sua plenitude, porque a gente aguarda novos céus e nova terra, onde reinaremos com ele em glória. Então agora, Josi, pela própria vontade de Deus Pai, não diminuindo a sua soberania, mas dizendo, meu reino é presente, ainda embora não seja na sua plenitude. Existem manifestações do reino aqui nessa terra. E aí quando eu olho, eu vou caminhar em 3 textos aqui, só para a gente balizar a nossa palavra. Mateus 10, se você quiser, pode abrir, Mateus 10, verso 7. E eu quero pensar que primeiro, o padrão de batalha desse reino é espiritual. Segundo, o padrão de manifestação desse reino é sobrenatural. Mateus 10, 7 vai dizer, por onde forem, preguem esta mensagem. Que mensagem? É chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. E aí como ele manda que esse anúncio seja feito de forma prática? Ele diz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Marcos 3, verso 14, ele está enviando os discípulos, dizendo, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Eu sei que eu estou indo rápido, mas é só para a gente compreender. Marcos 16, de novo, estamos falando do padrão desse reino que não é desse mundo. Marcos 16, verso 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados.
Por que eu estou lendo esses versos e o que eu quero que a gente compreenda? Não apenas a nossa forma de posicionarmos nas batalhas espirituais, mas a forma de nos posicionarmos nessa terra aqui agora, dizendo: é chegado o reino, ainda que não na sua plenitude, o Senhor nos comanda, e o sacrifício, a morte e a ressurreição, é esse brado para nós que nos autoriza a nos manifestarmos no reino, através de sinais e maravilhas. Há um convite da palavra para nós, orarmos. Ora, a pregação do evangelho é a própria libertação de uma alma outrora cativa ao pecado. E o Senhor está dizendo: esses sinais vão acompanhar vocês, manifestem a chegada do reino. Meus irmãos, quando nós vemos uma cura acontecendo, é a manifestação plena, palpável, tangível, da chegada do reino. Quando nós vemos uma família sendo restaurada, quando nós vemos uma pessoa sendo liberta, uma pessoa rendendo a vida, uma pessoa transformada, isso é a manifestação clara do reino. São manifestações que não são naturais. Só o Espírito do Senhor, só o próprio Deus pode produzir isso. Então, esse reino que não é desse mundo, não apenas nos autoriza a vivermos batalhas de forma diferente, mas pisarmos nessa terra, manifestando esse reino de forma diferente. Amém? E nós precisamos entender isso, porque talvez, né, pastor Edmilson, a gente pode olhar a Páscoa e só abraçar ela. Vem para mim a graça e o amor, e agora eu sento na minha cadeira e só recebo. Não, é um convite para você sair e manifestar o reino, dizendo: ele venceu a morte. O que mais pode te impedir de se posicionar e dizer: é chegado o reino de Deus nesse lugar? Minha oração é que você chegue na sua casa, em qualquer problema que você tiver, diga: é chegado o reino de Deus nesse lugar. Se tem que ter milagre, é aqui que vai começar. Em nome de Jesus Cristo. A gente não pode entender que a Páscoa é um evento natural, A Páscoa é um evento sobrenatural. Ela poderia até ser uma prática comum, talvez um memorial, olhando lá para trás, mas a morte e a ressurreição não é natural. Ela é sobrenatural. E por que um Deus que se manifesta de forma sobrenatural iria exigir que os seus filhos aqui nessa terra, embaixadores do rei, se manifestassem aqui somente a partir da forma natural? Não. Ele chama a mim e a você a nos manifestarmos aqui nesse lugar de forma sobrenatural. Mateus 12, 38. Alguns fariseus, mestres da lei, aqueles que próprio apresentaram a acusação contra Jesus. Mateus 12, 38. Eles dizem para o Senhor Jesus: mestre, queremos ver um sinal miraculoso. Você está comigo? Mateus 12, amém? Mateus 12, 38. Alguns fariseus e mestres disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ou seja, não deixe experimentar. Enquanto a gente não vê, a gente não vai crer. Ele respondeu: isso aqui é a palavra do Senhor Jesus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A Páscoa é um sinal miraculoso. Enquanto eles pediam aqui agora um sinal miraculoso, ele está dizendo: aguardem, porque assim como foi um sinal miraculoso do profeta Jonas, assim será com o Filho do Homem. A gente não pode achar que isso tudo é natural, meus irmãos. E se a gente acha, por isso que eu estou falando, eu usei o exemplo do Mauro e a sua musculatura, porque se a gente encara isso com familiaridade demais aos nossos ouvidos, a gente perde o impacto sobrenatural dessa realidade. A Páscoa é um evento sobrenatural e deve ser a maior mensagem da igreja do Senhor. Foi por mim, foi por você que Ele morreu. E eu te convido, meu irmão, a sair daqui com essa frase: meu rei não é deste mundo. Compreender isso vai nos ajudar a confiar mais no Senhor. Compreender isso vai nos ajudar a viver batalhas espirituais diferentes, mas confiar e crer nisso vai também nos ajudar a agirmos nessa terra como embaixadores do rei. Quanto tempo você não ora por um milagre? Quanto tempo você não ora pela cura de alguém? Quanto tempo você não vive milagre? Quanto tempo você não vê o sobrenatural sendo
manifestado na sua casa, em você, através de você. Por quê? Porque o Senhor não pode? Não. Porque nós não podemos nos acostumar com o nível natural de vida com o Senhor. Viver novidade de vida em nós já é sobrenatural, porque não é o padrão humano. Quem está comigo, amém? 1 Coríntios, e a gente vai parar em 2 textos de 1 Coríntios. Última virada de página da Bíblia para você. Meu Deus, o pastor está indo e voltando. 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro, o padrão de batalha desse reino é espiritual. Segundo, o padrão de manifestação desse reino é sobrenatural. Para terminar, o padrão de proclamação desse reino é o poder de Deus. 1 Coríntios 2, a partir do verso 1 diz: eu mesmo, Paulo está dizendo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês tenha, que a fé que vocês têm não se baseasse, na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ao contrário, verso 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quando a gente olha esse texto e está pensando agora de volta lá em João, a gente fica pensando, Pilatos, se você tivesse compreendido quem estava diante de você, judeus, se vocês tivessem compreendido quem Jesus de fato era, vocês não teriam feito o que fizeram. Só que a gente volta para o lugar de soberania e começa a entender que é necessário que se cumprisse a palavra de Deus. Ou seja, a crucificação ela ia acontecer, mas quando a gente olha para esse lugar em 1 Coríntios, assim, só aconteceu, verso 8, porque os poderosos dessa era não compreenderam. Porque se eles tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Meu convite, meus irmãos, através dessa reflexão, é que nós não sejamos como estes. Que nós possamos, de fato, compreender o rei que servimos e o reino em que estamos inseridos. Para que a manifestação do poder e da glória de Deus seja plena. E aí a proclamação desse reino não é com palavras, não se dá com palavras eloquentes, irmã Cleide, mas pelo poder de Deus. Quantos homens simples na história foram usados tremendamente por Deus? E quantos homens nas suas eloquências caíram em heresias? Então você tem uma grande oportunidade nesse fim de semana, nesse feriado. É entender que essa mensagem é poder de Deus. É abrir a tua boca na tua casa, é abrir a boca na tua família, é dizer, nós precisamos compreender isso, é proclamar a salvação, proclamar que é chegado o reino, não aguardando, Rafael, talvez o melhor esboço, mas compreendendo a dimensão espiritual que você está pregando, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Isso não nos faz tratar com desprezo a sua palavra, só que nós não podemos rogar para nós o poder transformador da pregação, do evangelho. Por que tem um poder transformador? Porque nós pregamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Leia a palavra na sua casa, manifeste, proclame a palavra de Deus na sua casa. O evangelho, Paulo vai falar aos romanos, o evangelho é poder de Deus, para toda criatura, primeiro aos judeus, depois aos gregos. O evangelho é poder de Deus. O anúncio da Páscoa não é um anúncio de um calendário, de uma agenda, de um evento, é poder de Deus, igreja. E eu estou usando esse domingo para encorajar os nossos corações a nós olharmos para esse lugar e dizermos, nossa casa vai ser diferente nessa Páscoa.
O reino de Deus é chegado nesse lugar. Nós podemos esperar manifestações sobrenaturais na nossa casa. Essa mensagem, ela é poderosa para impactar a minha vida, a sua vida. Talvez você já aceitou Jesus, outras pessoas na sua casa ainda não aceitaram. Todos nós carecemos do poder transformador do Evangelho de Cristo. Será que a sua casa já entendeu? Será que a sua família já compreendeu a mensagem da Páscoa? Será que seus filhos já compreenderam? O meu até agora só entende fazer o pregozinho nas mãos, nos pés, e dizer que Jesus morreu assim, mas o que a gente pode, a gente vai ensinar essa criança. Talvez o seu já tenha compreensão de algo maior. Você pode ensinar. Talvez seja o seu cônjuge. Chame essa pessoa e diga, a gente precisa entender que essa mensagem, ela é poderosa. Que a igreja do Senhor faça como Paulo mesmo, como no texto que eu falei em Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. A Páscoa, a morte, a ressurreição, a salvação, o sangue que verteu naquela cruz. Foi por mim, foi por você. Eu não me envergonho do Evangelho. E aí, já que eu estou falando sobre proclamação, talvez você está aqui e ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você não viveu esse poder transformador. Pastor, mas eu sei de tudo isso. Eu compreendo a Páscoa. Eu sei que Jesus veio. Eu sei que Ele foi humilhado. Eu sei que Ele foi traído. Eu sei que Ele foi crucificado. Eu sei que Ele foi morto. Eu sei que Ele foi colocado num sepulcro. Eu sei que Ele ressuscitou. Legal. Poxa, como Ele me ama. A gente cantou esse ousado amor, que traz luz para as sombras, destrói muralhas, dissipa mentiras. Mas minha pergunta é, esse evangelho poderoso já produziu transformação real na tua vida? Você já se rendeu a esse evangelho poderoso? Se ainda não, meu irmão, não deixa essa Páscoa ser mais um memorial na tua vida. Deixa ser o ponto de transformação da tua história. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e você está aqui hoje, é o dia, é o momento propício. Meu convite para nós é que, primeiro, se você ainda não aceitou Jesus, essa Páscoa pode ser diferente, ela pode marcar a sua história e você pode dizer, meu rei não é deste mundo. Se você já aceitou o Senhor Jesus, que você comece a se posicionar espiritualmente, nas suas batalhas, no seu tempo de oração, na sua vida com Deus, na manifestação do reino de Deus sobre a sua casa, dizendo, a minha vida pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. No momento que tentaram, talvez, seduzi-lo a dizer, eu sou rei dos judeus mesmo, eu sou poderoso, isso aqui não vai acontecer. O Senhor Jesus, no momento de maior humilhação, Pamela, olhou simplesmente e disse, meu reino não é deste mundo. Fica tranquilo. Talvez eu e você teríamos mais paz no coração se assumíssemos essa verdade na nossa vida, dizendo, meu rei não é deste mundo, eu posso enfrentar aqui o que for, porque Ele enfrentou por mim. Então eu estou seguro de que um dia reinarei com Ele em toda a eternidade. Meu convite é que, de forma antecipada, eu prego essa mensagem para que a gente não caia no erro de simplesmente achar que compreendeu tudo, mas viver uma vida vazia, porque não entendeu o significado real da Páscoa sobre nós. O Evangelho é poder de Deus para toda a criatura. Minha pergunta é, esse poder já é presente na sua vida? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.